Oi meninas, tudo bem com vocês? Resolvi aparecer aqui em formato de vídeo pra gente dar uma mudada. E eu vim aqui, gente, pra explicar pra vocês algumas questões históricas, algumas coisas assim culturais, porque a leitura de hoje, que é Gênesis 15 a 17, ela envolve muitos elementos culturais, então é um pouco difícil de entender. Então eu vim aqui contar pra vocês pra ajudar um pouquinho na leitura, tá? Então, em Gênesis 15, nós vamos ver ali Abrão pedindo ao Senhor um sinal de que aquela terra, né, a terra de Canaã, de fato seria dele. Então, Abrão está pedindo uma confirmação, sabe? Ele está pedindo que Deus reafirmasse a promessa como uma forma de aquietar o seu coração. Como qualquer ser humano, né, gente? Abrão tinha uma fé enorme, ele creu muito em Deus e naquilo que Deus prometeu, mas ele pede para Deus reafirmar. E o Senhor conhece tanto o coração de Abrão que a gente vai ver o Senhor reafirmando a promessa várias vezes. A gente vai ler a promessa sendo repetida algumas vezes ao longo da história de Abrão, porque Deus conhecia essa necessidade do homem de reafirmar aquilo que ele havia prometido. E aí, qual vai ser o sinal que Deus vai dar, né, para Abraão? Abraão vai pegar os animais, então Deus vai dar essa orientação para ele, ele pega alguns animais, sacrifica o animal e então divide o animal ao meio. Fica metade do animal de um lado, metade do animal do outro. No momento em que Abraão está fazendo isso, quando ele termina de separar os animais, ele então vai cair num sono. Deus vai fazer com que ele caia nesse sono para mostrar algumas coisas para ele. E aí, durante esse sono, o que o Senhor vai mostrar é que a geração, a descendência de Abraão herdaria sim essa terra, porém antes eles iam passar por um período de escravidão. Aí, aqui Deus está revelando a Abraão o que vai acontecer com o povo lá no Egito, que o povo vai ser escravo no Egito e vai ter toda a história lá que envolve Moisés que a gente vai estudar mais pra frente. Então aqui Deus está revelando que isso aconteceria para Abraão, mas ele também tranquiliza Abraão de que apesar de todos esses acontecimentos e da escravidão do seu povo, eles conseguiriam retornar à liberdade, conseguiriam voltar à terra prometida, a terra de Canaã, e viver nessa terra. Então Deus está mostrando para Abraão o que aconteceria após a sua morte. O que eu acho mais lindo nessa passagem é que Deus também vai dizer para Abraão que ele vai ter um fim de vida em paz, um fim de vida tranquilo. Ele fala sobre a escravidão desses descendentes, mas ele também deixa bem claro que o próprio Abraão não vai passar por essa escravidão. Ele vai ter um final de vida em paz e vai morrer em boa velhice, que é o que a palavra de Deus fala. Então ele vai viver longos anos, vai viver bem esses longos anos, né, que a Bíblia fala boa velhice, e vai morrer em paz. Né? Então você, porém, irá em paz a seus antepassados, será sepultado em boa velhice. Eu acho isso muito bonito, esse cuidado de Deus com Abrão, o amor, o zelo que Deus tem por Abraão, porque Abraão conquista o coração de Deus no momento em que ele crê, né? Quando a gente lê aqui, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E então o Senhor vai falar a promessa para Abrão mais uma vez, e aí o versículo que a gente vê aqui, versículo 6, Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, Abraão creu, ele falou, imediatamente o coração de Abraão teve a fé e creu naquilo que Deus estava dizendo, e isso conquista o coração de Deus. E Deus vai ter esse zelo, esse cuidado com a vida de Abraão. Eu acho a coisa mais linda. Mas vamos de fato ao sacrifício, né? A esse ritual que aconteceu, que eu tô falando aqui, vamos falar o que realmente importa. Gi, por que Abraão tá separando os animais no meio? Que sentido tem isso? Gente, vamos lá. Antigamente, nesse período em que Abraão vive, era muito comum que os acordos fossem selados dessa forma. Então, vamos tentar fazer aqui uma comparação para ficar mais claro, tá? Primeiramente, vamos supor que eu, Giovana, sou dona de um terreno A. E a minha amiga Mirene é dona do terreno B. E aí eu combino com a Mirene o seguinte: Mirene, eu preciso que você me dê uma parte do seu terreno para eu poder plantar, né, os meus grãos, porque é melhor do que o meu terreno. Eu preciso de uma parte do seu terreno. Você não está usando, será que eu posso usar? E a Mirene fala, tudo bem, eu deixo você usar uma parte do meu terreno para você plantar, porém, como pagamento por isso, eu quero que tudo que você plantar, 20% seja meu, como pagamento.
Aí eu vou e concordo. Beleza, Mirene, combinado. Eu vou plantar no seu terreno, 20% daquilo que eu produzi eu vou te entregar como recompensa. Então, o meu papel é te entregar 20% e o seu papel é permitir que eu use o seu terreno. Estamos acordados. Só que para oficializar esse acordo, era feito esse ritual, essa simbologia, que consistia em pegar um animal, repartir o animal ao meio, então sacrificar, né? O animal morria, ele era repartido em duas partes. Essas duas partes representavam que cada um no acordo, ou seja, eu, Giovana, e a Mirene tinham suas responsabilidades, então era um acordo de duas partes, duas responsabilidades, e a morte do animal representava que se aquele acordo não fosse cumprido, o pagamento, a multa, né, pelo não cumprimento era a morte, era a própria vida que era ceifada. Então era como se eu estivesse dizendo assim pra Mirene, ó Mirene, se você não me deixar usar o seu terreno, ou impedir, atrapalhar que eu use o seu terreno, a sua vida vai pagar por isso, porque foi algo acordado. E o mesmo valia pra mim, ó Giovana, se você não me der 20% do que você está plantando, a sua vida vai pagar a multa pelo não cumprimento do acordo. Então, esse era um ritual que eles faziam. Depois que eles separavam os animais, uma parte de um lado e uma parte do outro, eles passavam no meio desse corpo, passavam andando no meio dessas partes separadas, como se concordando com aquele acordo, é como se fosse uma assinatura. Eles passam pelo meio, concordando ali com aquela divisão, com aquele acordo feito. Então, isso era um ritual muito comum na época. E Abraão vai repetir esse ritual, só que esse acordo que ele está fazendo é com Deus, não é com outro ser humano. Então, Abraão pega o animal, divide o animal, e então ele passaria pelo meio para fazer o acordo com Deus. Mas olha que incrível! Deus vai fazer Abraão cair no sono para se comunicar com ele, certo? E nesse meio tempo, o que vai acontecer que a Bíblia fala? Um fogo vai passar entre os animais que estavam separados, que estavam sacrificados. E aí, minha amiga, eu quero lembrar você que esse fogo é a representação do próprio Deus. Nós vamos ver na palavra no Antigo Testamento a manifestação de Deus na forma de fogo algumas vezes. Como, por exemplo, no Monte Sinai, que a gente vai ver lá quando a gente estudar a história de Moisés e do povo hebreu sendo liberto da escravidão. Então, Deus ele se manifesta na forma de fogo em algumas situações. Nessa situação, por exemplo. Ou seja, nós temos Abraão dormindo ali, tendo as visões que o Senhor queria que ele tivesse, e o próprio Deus caminhando no meio daqueles animais, representando que Deus estava selando o seu acordo com Abraão, mas apenas ele estava se responsabilizando por aquele acordo, por aquela aliança. Ele não coloca Abraão para passar pelo meio, ele não coloca Abraão para assinar o acordo, para que ambos tivessem a mesma responsabilidade, entende? E Deus faz isso porque ele sabe que Abraão não seria capaz de cumprir um acordo feito com Deus, uma aliança feita com Deus. Deus sabe disso, que nós somos seres humanos incapazes de termos esse acordo de igualdade com Ele. Ele é o todo soberano. E aí, Deus é, assim, só o nosso Deus para fazer um acordo que Ele mesmo cumpre as duas partes, os dois lados do acordo. Então, é por isso, gente, que a gente vê esse ritual estranho. A gente tem que pensar que na época não tinha cartório, não tinha esse negócio de contrato, né? Que as pessoas hoje, você vai fazer um acordo, você faz um contrato, assina, reconhece, firma. E se esse acordo não for cumprido, você vai para a justiça, recorre de alguma forma. Na época não existia isso. Então, era a forma que eles tinham de simbolizar, de marcar aquele acordo que estava sendo feito. E aí, provavelmente, costumava ter testemunhas ali, pessoas observando para poder comprovar que de fato aquilo tinha sido feito. E aí, quando Abraão pede para Deus um sinal, ele pede: Senhor, confirme, me dê uma confirmação, um sinal de que de fato essa terra vai ser minha. Ele faz um acordo com Deus de fato, e como se ele estivesse assinando um contrato, e Deus, em sua infinita misericórdia, ele aceita fazer esse contrato, esse sinal, essa simbologia tão humana, mas que Abraão pudesse compreender aquilo que ele queria dizer. Então é mais ou menos isso que significa essa passagem aí, um pouco estranha que a gente vê.